Manual do Mundo Moderno, com Lia Bock. Sim, ela que está chegando. Tudo bem, Lia? Bom dia. Olá, bom dia, Sidney. Bom dia, Thaís. Feliz Ano Novo, querida. Feliz Ano Novo para vocês também. Lia, estávamos falando agora, neste momento aqui, acabamos de dar informações da Carolina Belin, você deve ter nos ouvido, sobre a fiscalização nas aglomerações. E aconteceu uma coisa interessante também nesses últimos dias, a criação de perfis nas redes sociais que passaram a ser os grandes denunciadores das festas, né? Tem perfil que até criou uma certa ironia meio sarcástica, mórbida, de humor negro com as festas, e outros perfis foram sendo criados e explodiram em seguidores, né? Exatamente. O Réveillon teve muitas festas, mas também teve bastante fiscal de isolamento, viu? Alguns perfis foram criados logo depois do Natal, alguns antes, e eles explodiram, assim. Eles fizeram essas denúncias, na verdade, que não eram exatamente denúncias, eles compilaram, né, esses vídeos que as pessoas estavam postando nas suas redes sociais. Então não era nada muito secreto, né? Isso que é curioso, assim, não foi que eles foram lá com um repórter investigativo e tiveram as imagens. São imagens de perfis de pessoas que estão nas redes sociais e estavam postando essas coisas, né? Então tem muita praia lotada, festas em locais fechados, posse de político com show lotado, festas clandestinas em locais onde não poderia estar acontecendo. E olha, isso teve efeito. A gente viu, por exemplo, um comissário da União Europeia, ex-primeiro-ministro da Itália, que fez uma crítica pública, né? Ele falou, vi imagens vergonhosas do Brasil. Por quê? Esses perfis fizeram as imagens realmente circular, né? E me passa um pouco a sensação daquela mentalidade do brasileiro, do jeitinho, do sou só eu, mas só uma vez está tudo bem, né? Como se, vou fazer aqui, mas ninguém vai ver, não vai ter efeito. Só que o problema é que quando todo mundo pensa assim, e a gente está falando de Réveillon, a gente está falando de uma festa que é para todo mundo, né? Que no Brasil todo mundo comemora, a gente acaba caindo numa vala muito gigantesca de pessoas quebrando a regra, fazendo jeitinho e burlando, né, as recomendações. Isso é muito ruim, né? Também que é um comportamento infantilizado de pessoas que fazem o seguinte raciocínio: vou fazer, se ninguém me pegar, curtir, né? Fiz, tudo bem. Ou vamos fazer de maneira clandestina, né? Que ninguém possa saber. Ou, alguém publicou, então eu vou atacar essa pessoa, eu vou perseguir, eu vou ameaçar essa pessoa porque ela mostrou um fato. Ou a imprensa, a mídia está fazendo um alarde exagerado, não é perigoso assim, isso é mentira. Ou o simples negacionismo, que me parece muito mais grave. Mas é uma atitude assim de falta de uma consciência mais madura, mais adulta. Você não acha que isso passa um traço de infantilismo da população? Passa um traço sim, Sidney, mas eu acho que tem todo um contexto, né? A gente tá todo mundo cansado da pandemia, né? Todos nós gostaríamos muito de festejar e de estar junto com as pessoas que a gente ama e de aglomerar. Todos nós temos essa vontade. Aí a gente vê uma orientação por parte dos nossos governantes que não é clara e que, né, fica ali no meio do caminho. Existem negacionistas dentro do governo pregando um discurso negacionista, isso autoriza a população. É um conjunto de fatores, né, que criam essa situação que a gente vê no Brasil. Eu acho que isso é importante a gente ter, não é a culpa também, não dá para falar, a culpa é das pessoas, né? Tem uma coisa de orientar, tem uma coisa de respeitar as regras, de criar as regras claras, de ter uma liderança bem feita, no caso da pandemia e do que a gente deve fazer, que é fundamental para que as pessoas sigam tudo isso, né? E quando a gente vê que essas coisas não estão acontecendo de forma clara, que as pessoas não estão realmente tendo noção da importância de se isolar e de não contaminar os outros e de usar a máscara, enfim, por aí vai, a gente tem esse efeito em massa. E aí vale muito a gente lembrar
que os Estados Unidos, tem até uma reportagem no site da CNN, eles estão se preparando para um colapso total do sistema de saúde. E os especialistas têm creditado esse aumento assim, drástico nos casos de Covid, que a gente está falando de 3.600 óbitos por dia nos Estados Unidos, que é mais do que o 11 de setembro matou. Eles estão acreditando o começo disso lá no Thanksgiving, na ação de graças. Começou o aumento quando as pessoas passaram a encontrar suas famílias, seus amigos e fazer esses encontros intimistas, porque assim, muitas vezes as pessoas se contaminam muito mais nos encontros da família do que quando elas vão ao mercado, do que quando elas vão ao banco, porque no banco elas não abraçam ninguém, elas não tiram a máscara, elas passam álcool gel, então esses encontros familiares e de amigos, ele foi crucial nos Estados Unidos para levar a esse aumento hoje. E eles, com as festas de fim de ano, estão pensando no colapso total do sistema. Ou seja, a gente tem que ficar atento aqui no Brasil a partir de agora, né? Porque a chance desses casos aumentarem, a gente está falando aí, se for a gente pegar na lógica dos Estados Unidos, seria mais ou menos em fevereiro, março, que a gente vai ver esse aumento. Não é amanhã, não, né? Um pouco. Ô, Lia, eu vou assim, pedir gentilmente para discordar de você, porque tem uma diferença entre culpa e responsabilidade, quando você fala assim, a culpa não é exatamente das pessoas, talvez elas não estejam sendo orientadas. Essas festas todas eram adultos, né? Pelo menos todos maiores de 18 anos, e há uma questão, inclusive, de civilidade, do que é ser cidadão, que é da responsabilidade. Então, cada uma daquelas pessoas que foi para a festa, mesmo que tenha ouvido uma autoridade dizer assim, pode ir que não vai acontecer nada, ao mesmo tempo que tem uma autoridade dizendo pode ir que não vai acontecer nada, tem outras dezenas de pessoas, cientistas, a imprensa, dizendo vai acontecer sim, há quase 200 mil mortes no Brasil, o pior cenário era de 180 mil mortes. Então, é uma escolha, decisão. Outro dia eu vi uma frase na rede social que eu gostei, ela até atribuída a alguém assim, famoso que eu não me lembro. Uma decisão errada, ela se você faz uma vez sem perceber, é um erro. Na segunda vez, é uma decisão. Então, as pessoas são responsáveis pelas decisões que elas tomam. Se depois acontecer de ficar doente, infectar alguém em casa, ou provocar novas restrições, aí será que vai bater aquela culpa ou ela vai dizer, olha, fiz mesmo? Então, tem uma reflexão aí de posicionamento cidadão e de assumir a sua própria responsabilidade. Acho que culpa aí já é um segundo estágio da decisão de cada uma daquelas pessoas de se expor e expor, então, tantos outros ao contágio. Ah, sim, com certeza, Thaís, falou muito bem. Eu acho que responsabilidade todas as pessoas têm, né? E não é uma questão só do contágio dos seus entes queridos, é uma questão social, que eu acho que essa é a dificuldade um pouco no Brasil, de pensar no coletivo, né? De nos pensar como um grupo, como um todo, como uma coletividade, onde cada açãozinha de cada um de nós, que seja ir a uma festa, que seja lavar as mãos, todas essas ações, elas têm um efeito no todo. Isso que eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender, que aquela ação dela vai ter sim um efeito nos números lá na frente, vai ter sim um efeito nas mortes lá na frente. As pessoas não conseguem ter essa consciência. E isso é parte da cultura um pouco, né? Assim, nós não temos essa cultura do coletivo. Thaís, voltando aqui ao centro da nossa conversa e também Lia, um perfil desses, né, chegou a ganhar 7 mil seguidores em um dia. Eu, por exemplo, que percorri um deles bastante, assim, para ver os locais, eu não sabia que estavam ocorrendo tantas festas em alguns daqueles lugares. Eu sabia, sim, que elas estavam ocorrendo, mas não de uma maneira, com a profusão com que eu vi. Então, eu achei que esses perfis criaram um serviço muito importante para colocar, assim, diante dos nossos olhos, a verdadeira dimensão, porque não eram poucas pessoas, sabe, Lia? É muita gente, mas muita gente sem máscara mesmo, conversando, proximamente, às vezes falando no ouvido uma da outra, porque o som era muito alto. Então, eu não sei sua opinião, se você acha que teve até um caráter de utilidade pública. Eu achei esses perfis bem sérios, eu achei bem legal. Não é muita gente sem máscara, não. É ninguém com máscara. Era difícil ninguém achar com máscara, é verdade, desculpa, máscara. é verdade. É muito chocante, né? Principalmente para quem está preocupado e quem está vendo as notícias, como a gente está vendo todos os dias, acompanhando de perto, né? A gente fica bem impressionado.
Essa é a Lia Bock, voltando agora ao Vive a Cores para todo o Brasil. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube ou aqui pela CNN Rádio. Como é que fala o Roman Laurito ou o Sidney Rezende? Não sei como é que ele fala. Não ouse mexer no seu dial. Exato, é isso aí. No Conectados. Nós já voltamos. Até amanhã, Lia.